Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de português do Enem. E hoje nós vamos falar sobre período composto por subordinação, né? Na aula anterior a gente falou sobre período composto por coordenação, explicamos aqueles conceitos, né, que a gente precisa relembrar sobre frase, oração, né? Quais são as diferenças da frase, da oração, né? A frase é um período que comunica, né, mas ela não tem verbo. E a oração, ela necessariamente vai ter um verbo, tá? Período simples é um período que vai ter apenas um verbo, tá? Ou uma locução verbal, né? Um verbo que auxilie o outro, pode ser dois no caso. Ou um período composto que ele vai ter mais de uma ação, né? Dois verbos no caso. Vamos lá. No período composto por subordinação, existe pelo menos uma oração principal e uma subordinada. A oração principal é sempre incompleta, ou seja, alguma função sintática, está faltando. As orações subordinadas desempenham a função sintática que falta na principal. Objeto direto, indireto, sujeito, predicativo, complemento nominal. Então, gente, uma forma simples da gente entender a oração subordinada. Vamos sempre tentar dividir a oração, né, em duas. A gente consegue dar sentido para as duas? Se a gente conseguir dar sentido para as duas individualmente, né, mesmo que haja elipses, né, como a gente viu lá, se você está em dúvida sobre isso, assiste a aula sobre coordenadas, né? Então, se a gente consegue dar sentido para as duas frases, individualmente, a gente tem uma oração coordenada, certo? Ok. Se está faltando sentido na oração principal, né? Se o sentido ele é complementado, né, por uma outra frase, que no caso ela vai ser, né, um objeto direto ou indireto, ou sujeito, ou predicativo, ou complemento nominal da frase, vai ser uma oração subordinada. Ok? A gente vai trabalhar melhor, mais profundamente, os tipos de oração subordinada, né? Quando a gente for trabalhar as orações. Por enquanto, a gente está trabalhando o período composto por subordinação, de uma maneira mais geral, vamos dizer assim. De uma maneira mais ampla, né? Fazendo um apanhado geral, para depois a gente entrar mesmo nas questões, beleza? Ó, por exemplo, o rapaz gostava de que todos olhassem para ele. Desculpa, tá? O rapaz gostava de que todos olhassem para ele. Oração principal. O rapaz gostava. Quem gosta, gosta de alguma coisa, certo? Certo. Então essa frase tá incompleta. A gente precisa de um sentido, porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Então a gente entra com a oração subordinada, que nada mais é, nesse caso, do que o nosso objeto indireto. Por quê? O verbo gostar é um verbo transitivo indireto. Quem gosta, gosta de, obrigatoriamente. Então, sempre vai ter essa conjunção, de. Então, visto que essa frase aqui, toda ela começa com esse de, e ela está complementando o nosso verbo principal, ela é um objeto indireto. É simples, né? Inclusive, tudo seria mais simples se as frases não precisassem ser caracterizadas como subordinadas, coordenadas, e fosse simplesmente objeto direto, objeto indireto, né, predicativo e etc. Mas não, convencionou-se que a gente precisa aprender que a oração pode ser subordinada, subjuntiva, adjetiva e blá blá blá, né? Então, mas olha só, é um jeito de você sacar isso mais rápido, tá? Destacou uma frase que é a frase principal, sempre procure a frase principal dessa frase, né? Procure a oração principal. A oração principal, ela se completa sozinha? Não. Se não, você tem que ver, né, o que está completando ela. Se sim, né, é uma oração coordenada.
Se não, é uma subordinada, tá? A oração principal está incompleta, pois falta o objeto indireto para o verbo gostar. Sendo assim, a oração subordinada desempenha a função de objeto indireto da principal, né? Então a gente tem aqui a oração, né, principal, o rapaz gostava, e a oração subordinada, que está, né, subordinada a ela, a principal, né, que a complementa como um complemento indireto, de que todos olhassem para ele. As orações subordinadas subdividem-se em orações subordinadas substantivas. Vamos entender. As orações subordinadas substantivas exercem função específica do substantivo, sujeito, objeto e predicativo, né? Então, olha, as subordinadas substantivas são orações subordinadas que exercem funções específicas do substantivo, podendo ser o sujeito, o objeto ou o predicado. Podendo ser, né? Vamos entender. Orações subordinadas, substantivas, objetivas, diretas. Vamos entender isso? Objetiva direta, gente, é porque é objeto direto. Vocês lembram que aquela que a gente viu era objeto indireto? Essa daqui, se ela é substantiva, objetiva, direta, o objeto, o verbo, é um verbo transitivo direto, né, da oração principal, e ela age como um objeto direto. Vamos entender. Exercem a função do objeto direto do verbo da oração principal. Paulo José observa. Essa é a frase principal. Paulo José, aquele ator, né, maravilhoso. Paulo José observa. Mas observa o quê? Você pergunta sempre para o verbo. Observa. Quem observa, observa alguma coisa, né? Observa o quê? Então, a gente já sabe que é um verbo transitivo direto, né? Ele não precisa da preposição. Então, a gente já encaixa o resto da oração apenas com o quê? O quê? Geralmente, gente, vou contar um mistério aqui para vocês. Geralmente, a oração subordinada, ela tem o quê? Tá? Olha aqui. De que. Olha o que aqui de novo. Pode ser que seja outra conjunção? Pode. Mas a maior parte das vezes elas vão aparecer com esse que. E o que vem preposicionado ou não, dependendo se o verbo for, né, transitivo direto ou transitivo indireto. Ok? Então vamos lá, voltando aqui para nossa, né? Paulo José observa. Observa o quê? Observa que o anti-heroísmo é uma característica forte dos personagens da cultura latino-americana. Ele está falando do Macunaíma, que foi um personagem, né, do modernismo brasileiro, da contracultura, que ele interpretou no cinema, tá? Então, olha, Paulo José observa o quê? Que o anti-heroísmo é uma característica forte dos personagens. Então, a oração subordinada, ela é toda essa outra parte aqui, ó, que está sublinhada, tá? Começando desse que vai introduzir a frase. Então, prestem atenção. Geralmente, oração subordinada tem que. E digo mais, a oração coordenada não tem que, tá? A oração coordenada, ou ela tem vírgula, ou ela tem ou ela tem pois, tá? Mas que é bem raro. Mas a subordinada, fica de olho. Orações subordinadas, substantivas, objetivas, indiretas. Olha só, elas são que tipo de complemento? Elas são o objeto indireto da frase. Então, ó, elas exercem a função de objeto indireto do verbo da oração principal. Vamos entender aqui. A nova máquina necessitava. Quem necessita, necessita de algo, né? Então, olha aqui, ó. Então, obrigatoriamente, ela vai começar com uma preposição de, porque o verbo pede essa preposição, olha. Quem necessita, necessita de. Não é verdade? E olha o quezinho aqui do lado. Olha lá, ó, danado.
Então, quem necessita, necessita de alguma coisa. E aí, qual é o complemento? De que os funcionários supervisionassem mais o trabalho. Então, a frase principal é: a nova máquina necessitava. E o complemento é de que os funcionários supervisionassem mais o trabalho. Então, nós temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. O nome é grande, mas é fácil. Não se preocupe muito com esse nome, tá? Se você souber resolver isso na hora que tiver lá, né, tá no Enem para você, vão pedir para você classificar. Você vai fazer a divisão. Você vai perguntar para o verbo se o verbo é um verbo indireto, se o verbo é um verbo transitivo direto ou se é indireto. Você vai perguntar para o verbo. Se a resposta, né, a resposta que o verbo te der, ela vai te direcionar para a resposta, né, para essa coisa aqui enorme que a gente precisa decorar às vezes, né, oração subordinada, substantivo, objetivo, indireto. Ok? E agora, orações subordinadas, substantivas, predicativas. Vamos lá. Exercem a função do predicativo do sujeito, da oração principal. Vamos entender isso? Vamos. O meu consolo era bom. Era o quê? Gente, nesse caso aqui, não é só o complemento do verbo, né? Não é só um objeto direto, um objeto indireto. Por que não? Porque, gente, aqui a gente tem o... Ele está perguntando qual é o sujeito da frase, o sujeito da oração principal, né? O meu consolo era o quê? Quem era? Essa coisa que era, né? É o sujeito, não é verdade? Vamos pensar aqui quando a gente procura o sujeito. O sujeito é quem executa a ação, certo? Quem é, né? O sujeito executa, o sujeito é responsável pela ação, certo? O consolo era meu, mas qual era esse consolo? Quem é? Quem é o sujeito do consolo, tá? Então, o meu consolo era que o trabalho estivesse no fim. Então, essa oraçãozinha aqui subordinada, que mais uma vez, olha, começa pelo que, né? Porque era é um verbo transitivo direto, né? Quem é, né? Era o quê? Quem é, né? Então, meu consolo era o quê? Era que o trabalho estivesse no fim. Então, toda essa oração aqui, ela tem função de sujeito. Por quê? Está executando, né? Quem é? Era que o trabalho estivesse no fim, né? Então, esse é o sujeito. Por isso, a gente chama de predicativo do sujeito, né? Então, é porque o sujeito ele não é uma pessoa só, quando a gente chama de predicativo. Não é um, assim, vamos supor, Maria foi à feira. Quem foi à feira? Maria. Então nós temos um sujeito, que é um núcleo do sujeito, né? O predicativo do sujeito é uma frase que representa o sujeito, tá? Então aqui nesse caso, a gente tem uma frase inteira para representar o sujeito, né? Do verbo era. Quem era? Que o trabalho estivesse no fim. Ok? Orações substantivas subjetivas exercem a função de sujeito da oração principal. Então, olha só. É difícil que ele venha... Ah, gente, peraí. Desculpa. O predicativo aqui, olha eu. Que bom que a gente pode consertar, né, as coisas. Ó. Vamos apagar isso aqui, essa explicação, vamos explicar de novo. Me desculpem. O sujeito, na verdade, gente, era o consolo. Certo.
Porque o meu consolo era. Aqui nós temos o sujeito. Desculpem, hein? Só que o sujeito, ele não está completo aqui. O meu consolo era. Mas era o quê? O que o consolo era? Aí nós temos o predicativo do sujeito, que é o quê? O complemento do sujeito. Aquilo que está relacionado ao sujeito, à ação do sujeito, ao que complementa o sujeito. Por isso, predicativo do sujeito, ok? Então, essa frase aqui, me desculpem, ela não vai ser o sujeito da oração, tá? O sujeito da oração principal. Ela vai ser o predicativo desse sujeito aqui, ó. Então, ó, exerce a função de predicativo do sujeito da oração principal e não o sujeito. O sujeito era o consolo, ok? Pronto, explicado. Agora sim, orações subordinadas, substantivas, subjetivas. Exercem a função de sujeito da oração principal. É difícil. Essa é a oração principal, certo? O verbo é, tá aqui. Aí você vai perguntar, o que é difícil? Né? Agora sim a gente tem um sujeito que vai ser respondido, né? Que a gente vai conhecer esse sujeito apenas na segunda frase. Nesse caso aqui, né? O meu consolo era. Então, quem era? Era o consolo, né? Mas o que era o consolo? O que complementa esse consolo? O consolo ele só viria depois que o trabalho estivesse no fim, beleza? Mas aqui, olha, é difícil. É difícil o quê? Você pergunta. O que é difícil? É difícil que ele venha. Nesse caso, nós temos um sujeito aqui. Sujeito da oração principal. Beleza? Bom, então espero que eu não tenha confundido a cabeça de vocês. Aqui nós não temos, vocês percebem a diferença da outra frase? Aqui nós temos um é difícil. Só que o que é difícil? Né? Aqui fica essa pergunta mesmo, você não entende o que é. Enquanto aqui, meu consolo era. Né? Aqui a gente tem uma frase, só que a gente não tem. Essa frase ela está incompleta. Né? A gente tem o sujeito, mas a gente não tem era o quê? A gente não tem a complementação. Por isso, né, aqui o predicativo do sujeito, porque é o complemento. Ok. Orações subordinadas, substantivas, completivas, nominais. Nossa Senhora. Vamos entender. Nem é tão difícil assim, só o nome, tá, gente? Não se assustem. Exercem a função de complemento nominal na oração principal. Vamos lá. Sua falha trágica é a dificuldade de ser maleável em relação à realidade, né? Então vamos lá. Aqui a gente tem a oração principal. E a gente tem aqui, olha, é basicamente tipo aquela do predicativo do sujeito, só que aqui, né, ela tá completando o nome, né? Ela tá completando a falha. Ela não tá completando o verbo, tá? Porque aqui, olha, aqui completa o verbo, o era. Mas aqui a gente completa a falha, que é o nome, a sua falha trágica é, né? Então, a falha, ela é o sujeito, ela é o nome, ok? E a gente está completando a falha com o complemento nominal, né? É a dificuldade de ser maleável em relação à realidade. Então, a gente tem todo esse período aqui trabalhando com complemento
nominal. Por que a gente chama de nome? Qualquer substantivo a gente chama de nome, entendeu? Olha, a falha é a falha, né? Que é o substantivo, que é o nome, né? Sua falha trágica, né? Qual é a falha? É a dificuldade de ser maleável em relação à realidade. Então, a gente tem uma oração subordinada, porque uma depende da outra, substantiva, né? Porque ela está falando aqui do substantivo, né? Completiva nominal, porque ela está completando o nome, que é a falha, ok? Orações subordinadas substantivas apositivas. Não é positivas, gente, é apositivas, vem de aposto. Vamos entender. Exercem a função de aposto de algum nome da oração principal. Vamos lá. Há nas escolas uma norma. Oração principal. Certo? Só que aí a gente se pergunta, que norma é essa? Né? Quando se a gente estivesse escrevendo um texto, por exemplo, vamos explicar o que é aposto. Vocês lembram o que é aposto? Se alguém está te apresentando, né, eu. Esta é a Bárbara, né? Esta é a Bárbara, vírgula. Uma professora de português, vírgula, que gosta de dançar. Então, assim, o aposto é aquilo que você pode retirar na maior parte das vezes, não vai alterar o sentido. É uma explicação. Vamos dizer assim, um aposto é geralmente uma explicação sobre alguma coisa. Então, aqui a gente tem a explicação da norma. 2 pontos, né? Há nas escolas uma norma. 2 pontos. Qual é essa norma? Vai explicar a norma a seguir. Então, isso é um aposto explicativo, né? Que os alunos sejam respeitados. Essa é a norma, né? Então, aqui a gente tem um aposto, né? E no caso, a gente tem esse aposto como a oração subordinada. Então, ele está explicando qual é a norma, né? Ele está complementando, mas ele também está explicando qual é a norma. Então, ele é uma oração subordinada, porque depende da outra. Substantiva, porque está relacionado ao substantivo, né? Apositiva, porque ela traz um aposto, tá? Ela é um aposto explicativo. Orações subordinadas adjetivas são outro tipo. E elas podem ser restritivas. Exercem a função de adjunto adnominal da oração principal. Restringem o nome ao qual se referem e não são separadas por vírgula. Então, peraí. Exercem a função de adjunto adnominal. Beleza. Da oração principal. Restringem o nome ao qual se referem e não são separados por vírgulas. Vamos entender. O trabalho que realizei ontem foi produtivo. Peraí. O trabalho que realizei ontem foi produtivo. Aqui nós temos a oração principal. Peraí. Na verdade, gente, o trabalho que realizei. Oração principal. Ontem foi produtivo. Né? Exercem a função de adjunto adnominal. O trabalho restringem o nome ao qual se referem e não são separadas por vírgula. Então, olha só, o foi produtivo, né? Peraí. Ó, o trabalho que realizei ontem. Beleza.
O foi produtivo é a outra parte da oração, a oração subordinada, certo? E ela está se restringindo, olha, ao trabalho. Que é o nome, né? Ele é o substantivo. Então, olha só, o que a gente poderia formar com essa frase, se a gente quisesse, a gente poderia falar: o trabalho foi produtivo, né? O que realizei ontem, essa frase aqui, ela nem se relaciona com essa parte, né? Por isso é restritiva, restringe ao nome ao qual se refere e não são separados por vírgula. Então, olha, ela vai falar apenas do trabalho. O trabalho foi produtivo. Essa parte aqui, ó, não faz tanta diferença, ok? Explicativas. Exercem a função de aposto da oração principal, aí, ó, aposto novamente, né? Explicam o nome a qual se referem e são sempre separadas por vírgula. Então, olha, um exemplo de aposto que eu estava falando, né? Então, olha só. O computador está conquistando todas as famílias, é a frase principal, né? O computador, que é um meio rápido de comunicação, está conquistando todas as famílias. Então, essa frase, ela tá restrita também só ao computador, né? Ela não se relaciona com mais nenhuma parte da oração. É o computador, que é um meio rápido de comunicação, está conquistando todas as famílias. Então, ela é apositiva, né? Sempre separada por vírgulas, né? Ela poderia ser retirada, ela não faria muita diferença aqui. Ela é só um complemento, ela está complementando, né, as informações. Então, ela é um aposto, tá? O aposto, ele complementa uma informação, né, na frase. Orações subordinadas adverbiais. Né? As adverbiais, elas usam advérbios, né? Que são aquelas palavrinhas, advérbio de modo, advérbio de tempo, de lugar, né? Vamos lá. Causais. Expressam a causa da consequência expressa na oração principal. Então, olha, a consequência está expressa, né? Chegou atrasado ao encontro. Tá aqui. Por que ele chegou atrasado ao encontro? Porque estava em uma reunião. Então, aqui nós temos a oração substantiva, né? Ela está complementando a ideia, é a causa. E aqui, ó, nós temos o advérbio de causa, né? Por quê? Advérbio de causa. Tá? Consecutivas, né? Expressam a consequência, o resultado da causa expressa na oração principal. Então, olha, a reunião atrasou tanto que ele se atrasou para o encontro, né? Consecutiva é isso, uma coisa vem atrás da outra. Por causa de uma coisa, outra coisa aconteceu. É uma consequência. Então, a reunião se atrasou tanto que o quê? Que ele se atrasou para o encontro, tá? Então, aqui, ó, e o que, no caso, vai ser o advérbio consecutivo. Proporcionais. Proporcional, gente, expressam proporção, né? Quando a gente pensa em proporção, a gente pensa alguma coisa está relacionada proporcionalmente à outra. Tipo, sei lá, o tamanho do nosso braço é proporcional ao tamanho da nossa perna, né? Senão ia ficar estranho, imagina a gente com um bração assim. Então, proporcional é isso, tá? Então, à medida que a reunião avançava, então, né? Proporcionalmente à reunião avançar, à medida que a reunião avançava, ele se atrasava para o encontro, né? Então, aqui, ó, na primeira frase, nós temos a subordinada. Vamos lá. À medida, né? É o advérbio proporcional.
a subordinada, nesse caso aqui, ela tá em primeiro, mas poderia tá na segunda frase. Isso daí não importa, tá, gente? A oração principal, fiquem ligados nisso. A oração principal e a subordinada, elas podem se inverter. Não necessariamente a principal é a primeira oração, tá? A principal é, ele se atrasava para o encontro. Poderia ser, ele se atrasava para o encontro à medida que a reunião avançava. Ou simplesmente, à medida que a reunião avançava, ele se atrasava para o encontro, tá bom? Temporais, né? Expressam tempo. Logo que ele chegou, logo aqui está sendo o advérbio de tempo, né? Logo que ele chegou, arrumou os trabalhos, né? Então, olha, a gente podia ter falado também, arrumou os trabalhos logo que ele chegou, ok? Finais. Expressam finalidade, objetivo. Professores, tenham mais argumentos. Argumento para quê? Para pedir aumento salarial. Então, olha, para é a finalidade, tá? Então, é o advérbio de finalidade, tá? A oração subordinada tá aqui, né, no segundo plano. A primeira tá aqui, né? E elas estão, obviamente, se completando. Condicionais, né? Expressam condição, obstáculo, né? Alguma coisa que está impedindo, uma condição para alcançar uma coisa, né? Se ele partir, o projeto será cancelado. Ou o projeto será cancelado se ele partir, né? Esse se aqui, ó, é o advérbio de condição. Poderia ser, caso ele parta, o projeto será cancelado, tá bom? Comparativas. Comparativas é comparação, né, gente? Essa é fácil. Expressam comparação. Sua família é tão importante quanto o seu trabalho, né? Esse quanto aqui, ó, né? Quanto, tanto quanto, tão como, quão, tá? Tudo isso vai dar a ideia de comparação. Então, aqui nós temos o advérbio comparativo. Concessivas, expressam concessão, tá? Ó, mesmo, né, uma coisa assim que não vai, ó, por exemplo, mesmo que trabalhe muito, não será recompensado, né? Concessão é uma coisa que fica assim, né? Não tem, você vai conceder, não tem muita coisa que você vai receber em troca. Então, ó, mesmo que trabalhe muito, não será recompensada. Ou poderia ser, não será recompensada mesmo que trabalhe muito, né? Então, o mesmo aqui, ó, é o advérbio. Poderia ser também ainda que. Ainda que, mesmo que, tá? Mesmo, aqui tem o mesmo que, né? Mesmo que, ainda que, embora. Conformativas, né? Expressam um acordo, uma conformidade, né? Segundo havíamos combinado, a viagem será cancelada. Poderia ser também, conforme havíamos combinado, conforme, segundo. Eu esqueci os outros exemplos, mas enfim, conforme aqui serviria, olha. Segundo havíamos combinado, então conforme. Havíamos combinado, a viagem será cancelada. Ou poderia ser, a viagem será cancelada conforme, né, ou segundo havíamos combinado. Bom, é isso. A gente vai aprofundar mais esses estudos mais pra frente, né? Falar mais especificamente de cada uma dos tipos de oração. Mas, por enquanto, a gente fica por aqui.